Paz e bem, irmãos e irmãs, é com alegria que chegamos até você com mais um devocional da Igreja Anglicana Tradicional, Diocese Anglicana do Rio Grande do Norte. Eu sou o Reverendo Lúcio, da Missão Anglicana Cariri, aqui no Ceará. Hoje conosco o nosso missionário Alex Luiz, da cidade de Ceará-Mirim. Paz e bem, Alex, seja bem-vindo. Paz e bem, meu nome é Alex Luiz, sou vocacionado, ministro leigo da Igreja Anglicana Tradicional, Diocese do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para esse devocional. Gostaria de pedir para você compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais para que outras pessoas possam acompanhar este momento de oração, de escuta da palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu amado, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho, numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças. Nós ouviremos o Evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 9. Para a proclamação da palavra, nosso missionário Alex Luiz, que em seguida fará a meditação da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Aleluia, aleluia, aleluia. Não quero a morte do pecado, diz o Senhor, mas que ele volte e se converta e tenha vida. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado
misturando o seu sangue com os do sacrifício que ofereciam. E Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se não, vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinheteiro: Já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Corta, porque esta está inutilizada, está inutilizando a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Hoje, nós somos convidados a refletir sobre a leitura que acabamos de ouvir. Agora, na primeira leitura, onde o apóstolo Paulo lembra da libertação que encontramos em Jesus Cristo. E ele também nos ensina que, por meio do Espírito Santo, somos libertos e da lei do pecado e da morte. E o Espírito Santo que nos conduz é a vida e a paz, que nos afasta da aspiração da carne, do desejo carnal, que nos leva à morte. E Paulo nos lembra, nessa passagem, dessa primeira leitura, que se vivemos segundo o Espírito Santo de Deus, vamos permanecer e pertencer a Cristo. E nesse Espírito, que está cheio de vida, ele também nos encoraja a viver segundo a carne, mas buscando as coisas do Espírito, né? Buscando o plano celestial, buscando a justiça, a lei que se cumpre em nós. Então, irmãos, a gente temos que procurar viver no Espírito e não na vontade da carne. Somos, sim, frágeis e fracos e pecadores, mas que venhamos procurar viver no Espírito, né? E no Evangelho, na palavra do Evangelho, Jesus nos convida à conversão, a nós sermos convertidos e mostrando-nos que não devemos julgar os outros com mais pecados por causa das suas tragédias, por conta dos seus pecados, das coisas que acontecem em sua vida. Então Jesus vem nos falar de uma conversão, que nós venhamos a ser convertidos. Então ele nos lembra que todos nós precisamos nos converter para que tenhamos uma vida plena em Cristo. Então a parábola da figueira nos ensina sobre o quê? Sobre a paciência, sobre a misericórdia de Deus, que nos dá tempo de arrependermos e dar frutos, para que no futuro a gente venha alcançar a vida eterna. E que possamos hoje buscar as coisas do Espírito, nos converter e dar frutos de amor, de misericórdia em nossas vidas. E que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça, que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, que nós possamos se santificar cada dia que nós abrimos os olhos, agradecer a Deus e pedir que Deus nos santifique, nos livre de todo mal por pensamento, atos, palavras e ações. E que essas palavras da Sagrada Escritura permaneçam em nossos corações e nos conduza a uma vida de santidade e em comunhão com o Senhor. E que Deus nos abençoe e guarde para todo sempre. Amém.
Espero que tenha sido uma reflexão bem construtiva, né, para que todos tenham entendido tanto a leitura, a primeira leitura, como o nosso evangelho de hoje. Amém? Amém. Nós agradecemos ao nosso missionário, ministro da palavra, Alex Luiz. Deus abençoe sua vida. Trouxe uma belíssima reflexão sobre a carta de Paulo aos Romanos e sobre o Evangelho de Lucas. Muito obrigado pela sua participação. Irmãos e irmãs, confiantes e fervorosos, apresentemos ao Pai as nossas preces. A cada invocação, vamos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Para que a vossa igreja, Senhor, seja sempre instrumento eficaz da caridade, da concórdia e da paz, vivendo a sua missão com assíduo fervor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a nossa comunidade local, os nossos pontos missionários, nossa paróquia, nossa diocese, brotem harmonia sincera, união, colaboração fraterna entre os diversos movimentos pastorais, entre os fiéis leigos, pastores. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ajude em nosso processo de conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de pedir ao nosso irmão Alex Luiz que desse a bênção neste momento. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Quero agradecer ao nosso missionário Alex Luiz, tem um trabalho bonito aí na Igreja Anglicana, na cidade de Ceará-Mirim. Também tem um trabalho social, não é isso, Alex? Como é o trabalho social que você E desenvolve? estamos com um projeto aqui de capoeira, né? Graças a Deus já tem 60 dias, 2 meses que começamos e graças a Deus cada treino é uma novidade e a gente já estamos firmados já, firme e forte, graças a Deus. A turma já está boa no gingado aí. Já está bom no gingado, amanhã vamos fazer uma apresentação, vamos fazer a entrega aqui de umas lancheirinhas para as crianças, do Dia das Crianças, amanhã dia 26, né, a partir das 16 horas, e vai ter já uma apresentação do projeto de capoeira anglicana, né, de Ceará-Mirim, Massaranduba, e espero aí que muitos aí acompanhem, vejam e apoiem esse lindo projeto maravilhoso que estamos fazendo aqui. E hoje na missão aí tem celebração da missa, não é isso? Que horas? Hoje na missão tem celebração da missa da Santa Eucaristia na rua Heitor Villa-Lobos, aqui no Rota Norte, a partir das 19 horas, com o celebrante, o reverendo nosso bispo, Dom Wanderson. Muito bem. Então, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua missão aí. Amém. Obrigado. Foi uma enorme satisfação e será um prazer imenso participar desse momento maravilhoso. Seja sempre bem-vindo.
Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, os que irão nos acompanhar pelas redes sociais, pedir que você compartilhe. Desejo para você um final de semana de muita paz, de muita alegria, de muitas bênçãos, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Paz e bem.